Vamos para a Argentina falar sobre os nossos hermanos, Piperninho. Porque o presidente Javier Milei publicou um decreto que corta cerca de 5 mil servidores públicos do país. É uma medida que impede a renovação de contratos de trabalho firmados entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro de 2023, ou seja, não vai haver renovação desses contratos. O governo afirma que a medida pode resultar em algo em torno de 5 mil demissões. A imprensa argentina aponta o impacto maior, até 7 mil empregados do Estado. Os órgãos que decidirem não demitir os funcionários vão ter que apresentar ao governo uma justificativa. E aí eu pergunto para vocês, é assim mesmo? Tá certíssimo. A decisão certíssima. O Milei assumiu uma Argentina falida, quebrada, que tem no seu serviço público quase 10% da população em cargos públicos nas 3 esferas de poder, no nível federal, em nível das províncias e em nível municipal. Você tem uma estrutura pública extremamente inchada. E aí, no caso da Argentina, diferentemente no caso do Brasil, você tem uma determinada fatia desses servidores que tem contratos periódicos, contratos de 1 ano. Então, o mínimo que se faz dentro de um contexto desse, de um país quebrado e onde um presidente da República assume para tentar salvar o país, é justamente o de não renovar esses contratos que estão pendentes ou, excepcionalmente, renovar aqueles casos que são justificáveis. Então, eu vejo que é uma medida certíssima e acredito que outras medidas como essa devam ser ainda adotadas pelo governo Milei. E ele vai seguir, né, Piperno? Veja, esse tipo de medida faz parte da plataforma econômica que o elegeu. Sim. Então, nesse sentido, a gente pode gostar ou não da medida. Eu tenho uma série de divergências em relação a um monte de coisa que ele anunciou, mas ele não, em relação a isso ele não mentiu. Fez uma campanha prometendo isso, então agora ele vai lá e cumpre. A questão é quando, por exemplo, toma medida de forças como proibir que pessoas façam manifestações de rua. Aí é diferente. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Quer dizer, imagina, por exemplo, aqui no Brasil, né, nas famosas jornadas aí de 2013, se o governo da época fala, está proibido ir para a rua. Vocês não podem mais fazer passeata na rua. Né? Isso teria sido um caos aqui no país. Então... Mas é um pouco diferente, né, Piperno? A gente não houve uma proibição de se manifestar. Se a pessoa quiser ficar numa calçada, levantar um cartaz contra o presidente, a pessoa pode se manifestar. Cristiano, me fala um país do mundo em que as manifestações elas foram limitadas à calçada. Olha, temos que procurar, de cabeça eu não vou saber dizer. O que eu sei dizer é que a Argentina é um país que tem uma cultura de paralisações extremamente maior que a do Brasil. Em Buenos Aires, é difícil. Você passar uma semana em Buenos Aires, você não consegue ficar um dia sem ter uma manifestação, uma paralisação em algum local. Isso é algo que acontece muito na Argentina e que o novo governo está estabelecendo novas diretrizes no sentido de regular a forma como é feita a manifestação naquele país. Só na calçada, uma inovação e uma inovação. Da mesma forma que aqui no Brasil, eu me lembro, 1 ano atrás mesmo, depois do processo eleitoral, como você teve uma série de decisões judiciais e atos de governo do Estado dizendo que tinha que liberar via pública, liberar estradas e tudo mais, porque o direito à manifestação não dava o direito do cidadão em bloquear uma estrada, em tacar fogo em pneu. Uma dimensão um pouco maior, porque a gente viu aqui caminhoneiro travando rodovias importantes e criando uma situação que, inclusive, a ambulância não estava conseguindo passar. É um limite um pouco maior do que esse de reunir pessoas para manifestar. Não são dimensões diferentes nesses dois contextos? Aros, eu vou me lembrar, eu passei alguns períodos na Argentina. Eu vou me lembrar de uma época, de uns 7, 8 anos atrás, onde a cidade de Buenos Aires, ela tinha, numa média, 7 paralisações de vias por dia. Por dia. Existe uma cultura de paralisação extremamente forte na Argentina. Isso. A gente não pode medir com a mesma régua que a gente tem no Brasil. E quando há
algum tipo de paralisação que impede o direito do cidadão de se deslocar, de ir e vir, que coloca em risco a segurança pública, e isso tem que ter repressão do Estado. Eu sou 100% favorável à liberdade de manifestação. Agora, você me dizer que botar fogo em pneu numa via pública é liberdade de manifestação, isso eu não consigo acreditar. Agora, em compensação, você querer impedir na marra, a força da lei, que as pessoas estejam nas ruas se manifestando, ainda mais em um país com essa cultura toda, isso é uma medida de força, é uma medida de exatamente de governo autoritário, repressor, que de liberal não tem nada. Imagina. Eu fico imaginando se o presidente Macron na França fala, a partir de hoje, manifestante não vai mais para a rua. Ele cai no dia seguinte. Mas a gente tem que saber separar, analisar o contexto histórico que a Argentina está vivendo. A Argentina está vivendo um contexto histórico de uma completa falência do país, de um modelo de país, onde o novo governo foi eleito com essa plataforma. A plataforma, eu acabei de dizer, Cristiano, a plataforma é essa. Goste ou não, é essa. Agora, impedir que as pessoas se manifestem nas ruas, isso é coisa de Não Estado há fascista. impedimento. Há impedimento em você impossibilitar a utilização das vias públicas por parte do cidadão, o que está certíssimo. Ficar queimando o pneu em toda a via pública, em rodovias, em avenidas. Não queima pneu, mas, quer dizer, mas lá é o seguinte, independentemente de queimar ou não o pneu, se o cidadão for para a rua, primeiro, ele vai tomar pau. Segundo, ele vai ser processado. Terceiro, ele vai, inclusive, perder benefício do Estado. O cidadão que for na calçada, na praça, no local que não vai atrapalhar a atividade normal, não tem problema nenhum. A partir isso de ele hoje, pode fazer. Lançamos a manifestação de calçada. A manifestação ordeira. A manifestação ordeira, ela é extremamente adequada. Ela é democrática. Vai ser o primeiro país do mundo que só vai ter manifestação de calçada. Agora, o que não pode ter, Piperno, é 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, a manifestação do caminhoneiro que paralisou a estrada, aquela ali, não podia, o governo tinha que tomar uma iniciativa. Agora, quando o Milei faz a mesma coisa na Argentina, o Milei é que é errado. Eu quero saber o seguinte, qual foi o governante do Brasil que reprimiu manifestação de rua? Inúmeros. De rua? Na história do Brasil, nós temos inúmeros. Qual foi? Fala um. Qual foi aqui que impediu, enfim, manifestação de rua? Um democrata que impediu Mário Covas. Mário Covas, inclusive, apanhou de manifestante quando foi lá e peitou. Grande democrata. E por acaso a manifestação acabou, ele tirou a manifestação da rua? Olha, ele fez de tudo naquele contexto para acabar, reprimiu greves, reprimiu paralisações e conseguiu, de uma forma adequada, acabar com isso sem ter ninguém morrendo, sem ter ninguém perecendo. De alguma forma, conseguiu fazer com que o cidadão possa se deslocar por uma cidade como São Paulo, por avenidas ou por rodovias importantes. É isso que a gente tem que saber separar, Piperno. Sempre tivemos manifestação de rua, as manifestações de 2013, elas foram na rua, né? Qualquer que fosse o governo do Brasil, qualquer cidade do Brasil, eu nunca vi isso. Piperno. Vamos agora adotar a manifestação de calçada. Olha Piperno. Isso é um liberal. Você tem uma coisa que acontece muito aqui na Avenida Paulista, aqui nas proximidades dos estúdios da Jovem Pan. Você tem a possibilidade, muitas vezes, de você deixar uma faixa reservada para a manifestação e a outra faixa aberta para o deslocamento de veículos. Isso é uma coisa que acontece. São medidas que visam o quê? Acomodar os 2 direitos. O que não pode é, na marra, só valer um direito. Só valer o direito do manifestante. Ou seja, o Milei lança a manifestação de calçada e quem não cumprir apanha. É assim que funciona. Esse é o liberalismo. É essa visão de segurança pública que é equivocada, Piperno. Porque a gente não está falando de apanhar. Ninguém sai por aí batendo a torto e direito. Eu convido a nossa audiência a mandar mensagem para a gente, nos esclarecendo, inclusive, se isso existe em algum país do mundo, manifestação de calçada. Essa inovação argentina. Eu vou pesquisar a manifestação de calçada, amanhã no programa a gente vai debater as manifestações de calçada, ordeiras. Bom, enquanto isso, às 5h32, a gente faz uma rápida parada para você que está nos acompanhando pela rede de rádios. O 3 em 1 volta já já.
Posso continuar? Não tem mais Claro. rotina, vocês estão resolvidos, tomar uma água, tá tudo certo? Se tiver uma calçada por perto, Tá tudo Vai bem. na manifestação junto depois. Porque olha só, acabou de ser publicado no Diário Oficial da Argentina mais uma medida desse mega decreto do presidente Javier Milei. Dessa vez, uma decisão que causou atrito entre o governo e quem, Fábio Piperno? Os sindicalistas. O fim da contribuição obrigatória às entidades de classe. Segundo o texto, os trabalhadores que quiserem continuar apoiando financeiramente as entidades vão ter que redigir um documento registrando essa vontade, essa decisão. Eles também devem indicar a porcentagem do salário destinada aos sindicatos. Diante do anúncio, uma nova rodada de manifestações de calçado contra as medidas de Javier Milei deve acontecer nesta quarta-feira. Maravilhoso. A minha pergunta para vocês é: a gente já não viu isso aqui no Brasil, Piperno? Já. Isso é muito parecido com a reforma trabalhista, com Um trecho da reforma. trecho da reforma trabalhista de 2017. Que estava sendo uma vontade agora do ministro Marinho, né? rever isso e tornar a contribuição sindical obrigatória novamente. Ninguém dá bola pro ministro Marinho, nem o próprio governo, né? Esse assunto morreu praticamente, porque o ministro Marinho, com todo o respeito, né? Enfim. Mas lá como aqui, prosperará essa história? Os sindicatos vão perder essa boquinha? Vão, eu acho que sim, porque isso também, veja, isso também faz parte do pacote de medidas da plataforma econômica do então candidato Milei. Ele falava, sobre isso. A questão veja, o que o Milei tem feito na economia, por mais que eu possa discordar, repito, ele não enganou ninguém. Ele falou que ia fazer isso. Agora, a questão é que, como um bom liberal sul-americano, ele é, enfim, o liberal com o cacetete na mão. Ou seja, se não respeitar, pau. De forma alguma. Com relação à contribuição sindical, viu, Aros? Eu vejo que está certíssimo, né? É um absurdo a gente ter uma forma de contribuição obrigatória da atividade sindical, da atividade representativa. O sindicalismo, a representação sindical, ela é filha do direito de associação. O direito de associação, ele está totalmente vinculado à voluntariedade, ao fato de eu falar, olha, eu quero me associar ao Aros e ao Piperno aqui e montar uma associação, montar um sindicato. Agora, eu não consigo ver lógica em você cobrar, você obrigar o cidadão a ficar vinculado a uma determinada entidade, a uma entidade sindical. Isso, infelizmente, fez no Brasil com que a gente tivesse uma série de sindicatos que acabassem se utilizando dessa estrutura financeira e perdessem representatividade. E isso faz com que, na Argentina, isso se mostra ainda mais evidenciado, onde você tem sindicatos muito fortes que se utilizam dessa estrutura financeira, mas que, por vezes, são divorciados do interesse daquele segmento de trabalhadores. Estamos de volta para quem acompanha Para quem acompanha o 3 em 1 pelo rádio, são 5h36 e esta dupla de dois aqui está analisando mais uma medida publicada aí pelo presidente Milei, que é o fim da contribuição sindical obrigatória. Estamos aqui lembrando que isso já ocorreu aqui no Brasil como parte da reforma trabalhista, etc. É uma discussão que vai e vem e vai e etc. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte: por ignorância minha, não sei como funciona o movimento sindical na Argentina. Não sei qual é a força que ele tem junto à população. Mas eu tenho a sensação de que lá, como aqui, uma medida como essa faz com que, atualizando o mundo para 2024, agora já estamos chegando para 2024, faz com que, de fato, o sindicato, que era um pouco do que você estava dizendo, né, Vilela, tenha de se transformar em um instrumento que está diante dos interesses do trabalhador e não algo aleatório ali que caminha por vontade própria. Você não acha, Piperno, que isso tem muito mais a ver com a finalidade do sindicato, de fato, porque aí estará junto do sindicato, cobrando o sindicato, aquele que quer estar
contribuindo e atuando e etc. E, na mesma medida, o sindicato vai ter que fazer um movimento para mostrar para aquele que não está perto dele que, olha, tenho razão de existir, eu estou aqui por isso, olha só como eu funciono. Isso não traz mais vida para esse processo? E a outra pergunta, isso aconteceu no Brasil depois que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, ou os nossos sindicatos não conseguiram mostrar isso para o povo? Os nossos sindicatos aqui no Brasil, depois que a contribuição deixou de ser obrigatória, eles sofreram um baque danado. Muitos deles não conseguiram se reorganizar. Aí também entra, é claro que enfim, a fonte de recursos secou de uma hora para outra, não foi um processo gradual, mas eles também não encontraram respostas aí para poder convencer a sua base de trabalhadores para que mantivesse as atividades, para que mantivesse esses sindicatos mais bem abastecidos, mais bem nutridos. Ou seja, eles não conseguiram conquistar o afiliado, o antigo sindicalizado. Eles não conseguiram trazer de volta esse público. Esse público, a partir do fim da obrigatoriedade, quebrou o vínculo e não voltou mais. Culpa dos sindicatos de não ter estratégia para atraí-los de volta. No caso da Argentina, isso ainda é mais grave. Veja, os sindicatos argentinos, eles têm uma tradição muito forte desde o Perón, mas desde o Perón, lá atrás, dos anos 40. A gente não pode esquecer que até esse processo de industrialização lá começou antes daqui. Agora, os sindicatos argentinos, eles têm um outro problema. O fato de que as suas lideranças, elas se eternizam à frente desses sindicatos, dessas organizações, de uma forma até muito mais longeva do que aqui. Tem gente que fez carreira inteira lá em sindicato, está lá, enfim, comandando essas máquinas sindicais há 20, 30 anos, às custas de muitos benefícios, claro, que foram proporcionados aí nos tempos aí de vacas gordas, mas tempos que absolutamente já não existem mais. Então, em algum momento, essa estrutura ia ser mexida assim. Haroldo, você faz uma observação. Observe. Você vê que os sindicatos que conseguiram avançar, que mesmo com essa mudança que teve na reforma trabalhista, conseguiram avançar, continuar com as contas em dia, continuar atuando de uma forma sadia, são aqueles sindicatos que passaram a olhar o filiado, o associado, de uma forma diferenciada. Passou a querer prestar serviço, entregar um benefício àquele associado. Você tem aí com isso uma mudança na forma como você trabalha. Se ficar dentro de uma cabeça mais retrógrada, vamos assim dizer, de se utilizar de recurso público, recurso de natureza pública, recurso de natureza obrigatória, da contribuição obrigatória, você passa a não necessitar ter esse elo entre representante e representado. Então, veja que quando você passa a ter essa contribuição de uma forma voluntária, você faz com que o sindicato ou a associação acabem tendo que entregar um serviço melhor. Isso acaba sendo muito bom, porque daí o interesse do sindicato ele passa a ser muito mais no seu associado e não em questões políticas, questões partidárias, questões de fazer manifestação. Nós tivemos uma manifestação aqui em São Paulo há cerca de 2 meses atrás que foi exclusivamente por conta de interesse político contra as medidas do governador do estado de São Paulo. Não teve interesse nenhum para aquela categoria. Então, é importante a gente separar o joio do trigo. Aquele sindicato que trabalha bem, que trabalha para o seu associado, esse sim vai ter vida longa. Agora, tem uma coisa em relação ao Milei. Ele está anunciando uma série de medidas por decreto e tal, lindo, beleza e tal, mas essas medidas em algum momento vão ter que passar pelo Congresso. Tem o escrutínio do Congresso. Lá ele não tem maioria. Então, por exemplo, uma medida como essa aí, que acaba de certa forma, penalizando os sindicatos argentinos, isso também confronta a bancada peronista, que é muito grande e que historicamente é ligado a essas organizações sindicais. Vamos ver como é que termina essa história.